e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinando-lhes muitas coisas por parábolas, lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade. Quero agradecer também ao pastor pela confiança de trazermos essa noite uma pequena mensagem, mas que a palavra de Deus é poderosa para nós e é motivo de alegria estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Então, nós vemos que Jesus, ele na sua doutrina, muitas vezes ele trouxe ensinamentos através de parábolas. E se você observar no livro, ou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus traz uma sequência de parábolas para ensinar ao povo. E nos lábios de Jesus tornou-se um hábito do ensinamento por parábolas. E o que é parábola? Parábola é uma comparação. É pegar uma coisa e colocar ao lado de outra para estabelecer a semelhança ou a distinção. Resumindo, parábola é uma alegoria em forma de narração. Então, Jesus usa as parábolas para chamar a atenção do povo e despertar o interesse dos seus ouvintes para os seus ensinamentos, para aquilo que o Senhor queria colocar nos seus corações através da sua palavra. E Jesus, nesta ocasião, ele estava junto ao mar da Galileia. E ali juntou-se uma grande multidão para ouvir a sua mensagem. E ele entra num barco, afasta-se um pouco e começa a ensinar aos ouvintes. E ali Jesus identifica 4 tipos de ouvintes da sua palavra. E eu quero dizer para nós nesta noite que um desses ouvintes, um desses terrenos, somos nós dessa noite. Então fica a pergunta para nós: que tipo de terreno é o meu coração nesta noite para ouvir a mensagem de Jesus? E ele começa dizendo que saiu o semeador a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 5, diz que a palavra, a semente que foi semeada à beira do caminho, foi pisada, e vieram as aves e a comeram. Esse tipo de ouvinte da palavra de Deus são aqueles que ouvem, mas deixa que Satanás venha e tire a palavra que foi lançada, semeada no seu coração. São apenas ouvintes. Não deixa a palavra penetrar no coração.
não guarda a palavra de Deus no seu coração, então vem o inimigo e arrebata a semente que foi semeada no seu coração. A palavra de Deus é bem clara, dizendo que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Porque aquele que apenas olha, ou seja, aquele que apenas ouve e não pratica, é como o homem que contempla o seu rosto no espelho. Depois que ele se afasta do espelho, ele esquece como era a sua face. Então, Deus deseja que nós ouçamos e cumpramos a sua palavra. Jesus, em uma certa ocasião, dialogando com os religiosos, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele estava dizendo isso para os escribas, fariseus, doutores da lei, que tinha a lei de Moisés, que guardava os mandamentos, as leis, mas não escutavam, não recebiam a doutrina de Cristo, a doutrina e os ensinamentos de Jesus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Amém. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem é de Deus, atenta para a palavra de Deus. Atentar é olhar. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas indagações, inclina os teus ouvidos. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quem é de Deus, escuta ou ouve o Espírito de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Deus deseja que nós ouçamos a sua palavra, escutemos a sua palavra e obedeçamos, que é o mais importante. Não somente ouvir, mas obedecer a palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66, os versículos 1 ao 2 diz: os céus é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Eis para quem eu atentarei, eis para quem eu olharei. Ou seja, antes está escrito dessa forma: os céus é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Não foi a minha mão que fez tudo isto? Eis para quem eu olharei. Eu olharei para o humilde, para o que teme e treme da minha palavra. Então a palavra de Deus, ela é muito valiosa, ela é importante, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo 16, ele diz:
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Ouçamos e obedeçamos a palavra de Deus. Aqueles que ouviram aquele terreno, ou seja, aquele coração dos ouvintes, cuja palavra foi semeada à beira do caminho, eles eram apenas meros ouvintes e não obedientes à palavra. Então Satanás veio e tirou a mensagem, a semente do seu coração, e eles não deram fruto. A semente que caiu nos pedregais, ela não germinou também, porque o terreno pedregoso, ele não tem umidade, não tem como cavar a terra para que ela seja profunda a raiz, e vingue e dê fruto. Mas Jesus, na sua citação, ele diz que aqueles que ouviram a palavra, a semente caiu no terreno pedregoso, ele nasceu, porque aquelas pessoas que ouviram, receberam com alegria. Mas vindo a provação, vindo as tribulações, eles se desanimaram e não permaneceram fiéis. Você veja que aqueles que receberam a semente nos pedregais, no terreno pedregoso, lhes causou alegria no seu coração ao ouvir a mensagem. Eles por um tempo se alegraram com a mensagem, mas quando vieram as provações, aquela alegria se tornou em tristeza, porque não suportaram as provações que sobrevieram à sua vida. Então não tinha raiz, não tinha firmeza. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, Jesus assemelha a ele como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo os temporais, a chuva e os ventos, e combatem contra aquela casa, mas ela permanece firme, porque está alicerçada sobre a rocha. E esta rocha que diz a palavra é Cristo. A nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor Jesus, para que nossa vida espiritual permaneça firme. Então, este terreno, este coração também não prosperou. A vida do cristão, nós sabemos que nós temos alegria, mas também passamos por tribulações e tristezas. Por isso, a nossa vida deve estar firmada em Cristo, para que não venhamos desanimar da caminhada. Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. O terreno o coração que recebeu a palavra entre os espinhos, Jesus disse que eles também receberam com alegria, mas os cuidados desta vida, os cuidados pelas riquezas, a ambição, sufocam a palavra e ela não germina e também não dá fruto. Mas tem um terreno, que é o quarto, que Jesus disse que a palavra foi semeada no terreno bom. E este vingou, cresceu e deu fruto. Um a 100, outro a 30 e outro a 60. Então, nesta noite, qual é o nosso terreno do nosso coração? É aquele que recebeu a palavra à beira do caminho, aquele que recebeu entre as pedras, aquele que recebeu entre os espinhos, ou aquele que é um terreno bom, que recebeu com alegria
prosperou e deu fruto para Deus. Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém. Esse é o terreno bom que ouve a palavra de Deus, que guarda e as pratica e dá muito fruto para Deus. Então fiquemos nesta noite com esta palavra, que nós possamos perseverar na caminhada, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque o lugar de guardar a palavra de Deus é o coração. Ouvir com o ouvido e guardar no coração. O salmista diz no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então encerro nessa noite essa mensagem.